The Last of Us é a melhor adaptação de games de todos os tempos e nesse vídeo eu vou falar por que eu acredito nisso. E terminou a série do The Last of Us, e você foi acompanhando aqui no canal, semanalmente eu fazendo vídeos discutindo cada episódio. E então, se você quiser saber minha opinião episódio a episódio, só você procurar aqui no canal, e eu vou fazer uma playlist futuramente com todos os vídeos, onde eu falei sobre os 9 episódios em particular. Dessa forma, você consegue ver minha opinião específica sobre o que eu achei do episódio, se eu gostei da atuação, se eu não gostei da adaptação, a partir dali. Futuramente, nos próximos vídeos, na verdade, eu já vou soltar uma crítica sobre a temporada como um todo, dando minha opinião geral e falando a minha nota final. Mas, por enquanto, eu resolvi fazer um vídeo antes disso, falando sobre se The Last of Us é a melhor adaptação de games já feita e por que isso acontece. Eu queria tentar discutir por que ela foi se tornando isso. E vamos começar devagar. Primeiro falando que sim, pra mim ela é a melhor adaptação que já teve, por vários motivos. E a gente tem que começar falando antes de realmente falar sobre a série. A gente tem que discutir o que é uma boa adaptação de game, de livro, de quadrinhos, de animes, de mangás. O que é uma boa adaptação? Na minha opinião, uma boa adaptação é quando a pessoa que está vendo a obra, que vai adaptar essa obra, ela coloca a visão dela em cima daquilo que ela vai adaptar, mantendo obviamente os personagens, mantendo a história, mantendo a essência de tudo aquilo, mas colocando um pouco a visão dela, a interpretação daquela pessoa sobre aquela obra. Porque tem muitas obras envolvendo todas as mídias possíveis que vão adaptar alguma coisa, e essa adaptação acaba tentando ser o mais só copia e cola. E esse copia e cola acaba virando algo sem essência, acaba virando algo sem vida, sem alma. E dessa forma, ou algo acaba saindo muito ruim, ou algo acaba saindo completamente genérico e esquecível. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, as adaptações live action que a Disney faz das suas animações. Se você parar para ver, a maioria dos filmes, eles são só um copia e cola da sua animação. Dessa forma, você poderia falar, bom, não tem como o filme ser ruim. A maioria eu acho até fraco, mas a maioria que é só mediano, ele é completamente esquecível. Porque a adaptação não traz nada de novo sobre aquela história. É só um copia e cola. Dessa forma, ele é completamente esquecível. Ele é completamente genérico, fazendo com que as pessoas não lembrem daquela versão, sendo algo que nem precisava existir. Existem adaptações onde as pessoas tentam mudar tudo, completamente. E essa é aquela adaptação que a pessoa não entende a essência da história. Eles acham que só os personagens estarem ali, eles acham que só o nome da franquia estar ali vai fazer com que as pessoas gostem daquilo, funcione. Mas não é bem isso que funciona. Por exemplo, o filme mais recente que saiu do Mortal Kombat. É um filme que eles tentaram inventar nomes de personagens, um protagonista completamente novo, tentaram inventar algumas origens dos personagens e o filme ficou horrível, porque eles realmente mudaram praticamente tudo e a partir daí as coisas não funcionaram muito bem. Eu poderia falar, por exemplo, de Dragon Ball Evolution, é um excelente exemplo. Um filme que tem o nome dos personagens e só, e também o visual é parecido de um ou outro em relação a figurinos e tal. Mas de modo geral eles mudaram a história, a essência, o que era a motivação dos personagens, e dessa forma o filme ficou terrível, porque era aquela tentando ganhar dinheiro em cima de um nome famoso, porque o filme poderia ser qualquer outra coisa. Avatar, que saiu também o filme, o Mestre do Ar, também é um filme que é exatamente essa mesma ideia. Então, uma boa adaptação é mais do que você só tentar mudar tudo, ou você tentar ser um copia e cola. Uma boa adaptação é você conseguir pegar aquela obra, entender a essência delas e transportar para uma outra mídia, conversando como com a outra mídia fala. Então essa é a primeira coisa, e aí entra também nessa outra parte da adaptação, que é entender a mídia que você está conversando com o seu público. Se está jogando um videogame, você precisa que aquilo seja dinâmico. Ele não pode ser só uma história. Claro, existem jogos que a proposta é só ter uma história, como Until Dawn, como Life is Strange. São jogos que são feitos dessa forma. Mas quando você pega um The Last of Us, ele é um jogo que sim, a história é poderosa, os personagens são poderosos, o enredo é muito forte, mas o jogo vai muito além disso. O jogo vai muito mais na parte da ação, vai na parte de você conseguir modificar suas armas, vai no ponto de você conseguir realmente sobreviver naquele mundo que eles estão te prendendo. Mas quando você vai para uma série de TV, você não pode fazer com que esse game se transforme só numa série de ação o tempo inteiro com infectados. Claro, a série tem problemas, e não ter infectados muito na série, pra mim, é um dos problemas.
mas eles entenderam que a adaptação tinha que focar mais nos personagens, na relação entre eles e na vivência em que eles têm dentro desse mundo. Dessa forma, The Last of Us entendeu perfeitamente isso. Então ele entendeu esses dois lados para poder fazer uma boa adaptação. O primeiro ponto seria, vamos contar a história da forma mais fiel possível que for ao game, mas sem ser um copia e cola, trazendo elementos novos, trazendo características novas, um desenvolvimento a mais que vai dar mais camadas à série como um todo, até fazendo com que em alguns momentos a série seja melhor que o game. E a outra coisa seria como vamos adaptar o game sem perder a essência dela, homenageando o jogo. Dessa forma, como eles fizeram, colocam cenas e colocam momentos que são idênticos ao jogo, mas não tem como colocar sequências de ação infinita que funcionam muito bem no game, mas que na série seriam insuportáveis de se assistir, porque não funcionaria com a narrativa que a série quer contar. Então, em questão de adaptação, eles entenderam perfeitamente isso. E a segunda coisa que eu acho que foi fundamental para essa série funcionar seria o envolvimento de Neil Druckmann. Se você não sabe quem é Neil Druckmann, ele é o criador desse universo. Ele é o criador, roteirista, produtor, desenvolvedor de The Last of Us 1 e The Last of Us 2. Ele criou esse universo. Ele tem na mente dele o que é The Last of Us. Afinal, esses personagens são como filhos dele. Então, dessa forma, quando ele vai pra série, é até muito bom, porque pensa comigo, quando ele fez o primeiro The Last of Us, ele tinha uma visão de mundo, ele tinha uma visão sobre esses personagens, e ele tinha uma visão sobre o que ele queria para aquela história. Quando ele criou The Last of Us 2, ele pensou numa coisa diferente, um outro caminho. Mas já para pensar, se você fizesse uma história, um livro, ou se você fizesse alguma coisa da sua vida, e você quisesse voltar no tempo para mudar alguma coisa, você não vai conseguir voltar no tempo, assim como o Neil Druckmann não vai conseguir voltar no tempo para fazer modificações em coisas que ele não gostou muito quando ele fez o primeiro The Last of Us. Mas na série ele tem a possibilidade de mudar, de certa forma, algumas ideias que ele tinha. A cabeça dele ao longo desses anos mudou. Muita coisa aconteceu nesse período, inclusive uma pandemia. Então quando você chega para fazer uma série, a cabeça desse produtor, diretor mais velha é diferente. Então a série dá essa possibilidade para ele criar coisas novas. E é isso que ele faz aqui. Ele muda um pouco a mentalidade dos personagens, ele muda um pouco a rota de alguns caminhos que vão ser levadas até para o futuro, já sabendo para o caminho que ele quer que a série caminhe, porque ele tem toda essa ideia na cabeça. Então o Neil Druckmann, pra mim, ele é uma outra ótima escolha, porque além dele ser um cara que vai conseguir adaptar essa obra da melhor forma para uma mídia que não é o videogame, ele ainda consegue, através da sua história, fazer modificações que quando ele era mais jovem e criou o primeiro The Last of Us, ele não tinha na sua cabeça. Mas hoje mais velho, com 2 games na bagagem, com uma grande mentalidade de como o público pensa esse universo, ele conseguiu criar uma adaptação boa com modificações da história original. E é por isso que eu falo que em muitos momentos The Last of Us parece ser melhor do que o game em relação à história, porque colocar novas coisas, mudar algumas coisas, mudar algumas histórias como do Bill e do Frank, acaba fazendo com que a história crie mais camadas, crie mais enredo. É realmente o criador desse mundo pensando nessa obra fora do que ele já pensou. Isso é muito interessante. E deixa uma atividade muito difícil para ele, porque é muito difícil você encontrar erros na sua própria obra, erros no seu próprio trabalho. Então, para ele realmente ter que repensar a sua obra, pensar alguns personagens, essa é uma atividade interessantíssima, mas muito difícil. Então, em questão de adaptação, eu acho que eles entenderam como eles tinham que adaptar, e eles colocaram o cara certo para fazer a adaptação, que é o grande criador e mentor por toda a obra de The Last of Us. Outro ponto que eu acho que é super importante é, óbvio, a HBO, porque muitos estúdios, muitas empresas não deixam com que o criador e o produtor tenha muita liberdade para fazer a sua obra. Você pode reparar que existem adaptações de várias formas diferentes, em mídias diferentes. Por exemplo, Resident Evil acabou de ter uma adaptação terrível pela Netflix. E a Netflix, por exemplo, ela se preocupa muito mais com o engajamento, com como o público vai ver e quem vai assistir a obra, do que com a parte do criador criar seu conteúdo. Dessa forma, a HBO não pensa nisso. A HBO pensa no seu criador. Só você ver séries como Watchmen, que foi um sucesso de audiência, o criador falou que ele não queria continuar e a HBO respeitou a forma como o artista tinha pensado a sua obra. A Netflix não. A Netflix é um lugar que pensa mais na audiência, pensa mais em lucros futuros. Então ela força alguns criadores a ter mais algum personagem específico, a voltar personagens, a forçar algumas relações. Aqui na HBO não. E ter essa liberdade também é muito mais fácil para você trabalhar, porque eles pensam mais na frente, eles pensam na obra e no legado que ela vai deixar para o streaming, para o estúdio. Dessa forma, isso também ajuda muito. A HBO ser a casa do The Last of Us ajudou muito a ser uma série que realmente
deixa o criador ter a liberdade de pensar na sua obra. Pode acabar acontecendo coisas muito ruins, como aconteceu em Game of Thrones. Deram liberdade, eles tiveram aquele final terrível. Mas, de modo geral, você pode ver que a série da HBO, eles têm a liberdade de fazer o que eles quiserem, como eles quiserem. E The Last of Us também foi muito bem através disso. Eles conseguiram realmente, através da liberdade que a HBO teve, pra poder modificar a obra e poder criar o caminho que eles queriam, seguir a ideia que eles tinham. E a outra coisa que ajuda muito é a parte técnica, obviamente que eu falei, a HBO também tem o padrão de HBO. Tecnicamente, direção, trilha sonora, fotografia, até o roteiro, tudo é muito bem encaixadinho, muito bem feito, a alta qualidade da TV está na HBO e você consegue ver isso em tela, sem contar o dinheiro investido que você também vê isso em tela. Tem momentos que o CGI fica bem visível, mas tem outros que você nem acredita que tá ali. Tanto que se você for ver a cena do bastidores do último episódio, você vai ver que eles foram num estúdio e realmente usaram girafas reais para criar aquela cena. Muitos estúdios só usariam um CGI gigantesco e terrível. Aqui não, eles tentam usar realmente aquela qualidade, aquela fidelidade para deixar tudo mais vivo. E o último e mais importante seriam os atores escolhidos para fazer essa obra. Porque quando escolheram os atores, existiram muitas críticas nas redes sociais. Porque o Pedro Pascal não parece com o Joe, porque a Bella Ramsey não parece com a Ellie. Eu acho que esse é um ponto que a gente já devia desassociar há muito tempo. Não importa qual ator vai fazer o personagem, desde que ele seja o minimamente fiel possível, em questão de visual, mas principalmente ele tem que ser bons atores, porque existem atores que eles são idênticos a personagens que existem nos quadrinhos, nas séries, nos quadrinhos, nos games, em HQs. Mas quando eles vão para as telas, eles não são bons atores, eles não vão carregar a série. Agora imagina que se eles pegam as atrizes ou atores que todo mundo queria só por ser igual, e aí quando você coloca pra fazer a série, eles não têm a química, eles não têm envolvimento, eles não são bons atores, eles não carregam os episódios. A série vai ficar visualmente igual, mas a falta de atuação iria atrapalhar muito a série. Então a escolha de elenco, tanto deles, como do Nick Offerman pra fazer o Bill, como por exemplo a Tessa pra fazer a Tess, são atores que você vai vendo que são escolhas perfeitas e muito bem feitas para poder fazer com que a série funcione muito bem. Então, eu acho que isso é outra coisa muito importante. Não focar só no visual, escolher atores pela sua atuação, porque isso acontece muitas vezes. Muita gente quer que o ator seja um personagem só pelo visual, mas não é o visual, é a atuação que importa. E eles entregam muito bem aqui. The Last of Us é uma série fechadinha em tudo que tenta fazer, e por isso que ela é a melhor adaptação de games que existe, porque tudo conversa muito bem. A parte técnica, a parte de atuação, a escolha do elenco e a química que eles têm, mas também a parte por trás dos bastidores, que é super importante. A forma como o estúdio te dá liberdade para criar sua obra e a forma como você tem pessoas competentes, capacitadas, que estão pensando na obra muito além dela, que amam a obra e que querem, com certeza, pensar além disso. E por isso que The Last of Us já começa sendo uma das melhores séries do ano de 2023 e com certeza no final do ano vai brigar para ser a melhor série do ano. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série The Last of Us? Concorda que é uma das melhores adaptações de game já feito? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.